Na semana passada começaram a circular notícias sobre uma mudança na lei de imigração aqui da Espanha. E logo começaram a surgir os boatos de que o governo vai dar documento para todo mundo que está vivendo aqui irregular, que vai facilitar a entrada de quem está querendo vir morar aqui na Espanha. E aí teve muita gente que já começou a querer saber onde tinha que ir para conseguir esses documentos. Mas será que essas notícias são verdadeiras? O que o governo da Espanha pretende realmente? Nós vamos responder todas essas perguntas no vídeo de hoje. Então, não saia daí! Habla galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal feito para quem quer saber tudo sobre morar na Espanha. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Thiago e no vídeo de hoje nós vamos mergulhar um pouco nas notícias que saíram essa semana, na verdade a semana passada, sobre mudanças na lei de imigração aqui da Espanha, para facilitar a legalização de quem já mora aqui e também para quem pretende vir morar. Apenas antes de entrar no assunto do vídeo, eu gostaria de fazer um apelo aqui para os nossos inscritos e para quem não é inscrito também, né? Aliás, se você não é inscrito, se inscreva, porque aqui nós postamos vídeos todas as semanas com conteúdo para ajudar quem quer morar na Espanha. O que eu gostaria de pedir a todos é que ajudassem o canal. Como? Bom, dando like, comentando, assistindo o vídeo inteiro e principalmente divulgando o canal. Porque assim, é bem trabalhoso fazer o tipo de conteúdo que nós fazemos, envolve sempre muita pesquisa, envolve preparar um roteiro, gravar e, bom, tem várias outras etapas, né? E depois de todo esse trabalho, a gente posta um vídeo, como foi o último, né, na semana passada, que foi um vídeo que envolveu mais de um dia de pesquisa e o vídeo não atingiu nem 200 visualizações. Então, assim, isso é bem desmotivador, o canal esteve a um ponto de acabar, porque, assim, derruba a motivação da gente, quase que a gente decide parar com o canal. Mas, assim, a gente acredita que tem uma missão, a gente quer seguir com ela, então a gente também quer pedir ajuda de vocês para poder dar uma força, ajudar a divulgar o canal e tal, e aí a gente continuar produzindo conteúdo. Ó, só para dar uma ideia para vocês, esse vídeo de hoje, para poder fazer esse vídeo, eu tive que ler mais de 10 reportagens, eu li uma parte do esboço do projeto de lei, eu precisei fazer a assinatura de um jornal para poder ter acesso a matérias que eram bem completas e que eu não achava em outro lugar. Então assim, a gente faz um baita esforço para produzir o conteúdo e se aí a gente posta o vídeo, dá meia dúzia de views, é muito desanimador. Então, assim, pedir o apoio de vocês, ajudar a gente a divulgar o canal, a crescer, porque como a gente vai desanimando e, enfim, não sei se o canal vai acabar ou não, não é a nossa intenção, mas, sabe, quando dá pouco resultado assim, a gente acaba pensando em repensar o canal, né? Ou repensar o que nós estamos fazendo. Bom, desculpem o desabafo, mas vamos lá, falar desse tema, do vídeo, né? Na semana passada saíram algumas matérias, principalmente no jornal El País, falando sobre uma proposta do governo de flexibilizar as exigências para conceder documentos, para quem vive aqui de maneira irregular e até para quem quer vir morar aqui. Eu não vi isso quando saiu, sendo bem sincero, eu fiquei sabendo na live que nós fizemos no domingo passado, e aí muita gente começou a perguntar, e também na segunda-feira começaram a chegar muitas mensagens lá no nosso Instagram, perguntando sobre esse assunto. Aí eu comecei a pesquisar um pouco, vi que realmente existia essa proposta, que o governo pretende flexibilizar alguns pontos para ajudar a preencher vagas de trabalhos que as empresas não estão conseguindo preencher com quem já mora aqui legalmente. E aí eu pesquisei e, enfim, reuni aqui o principal, o mais importante de toda essa pesquisa, e vou começar a falar a partir de agora então sobre os aspectos das propostas, né? Todos esses aspectos e também as reações e as perspectivas sobre essa proposta do governo. Bom, até algumas semanas atrás não se falava nada disso, até pelo contrário, né? Essa medida ela está sendo tomada porque hoje aqui na Espanha, segundo o governo, existem 109.056 postos de trabalho sem preencher, o que não deixa de ser curioso, porque ao mesmo tempo que a Espanha é o país da zona do euro com a maior taxa de desemprego,
possui essa quantidade de vagas sem preencher, né? E essas vagas, elas estão principalmente nos setores de transporte, na construção civil, na agricultura, informática e turismo e restauração. E o curioso, assim, é que em maio teve uma declaração de um Ministério do Trabalho que disse que essas vagas elas não eram preenchidas porque as empresas elas estavam pagando pouco e estavam oferecendo péssimas condições de trabalho. Porque, na verdade, ele tem até um pouco de razão, né? Porque assim, com tanta gente parada, com mais de 3 milhões, agora está um pouco abaixo de 3 milhões, mas com 3 milhões de pessoas desempregadas, como explicar que tem 109 mil vagas sem serem preenchidas, né? E essa declaração desse funcionário do Ministério do Trabalho, ela dava a entender que o governo não ia fazer nada para preencher essas vagas, né? Que isso era uma responsabilidade das empresas de melhorarem o salário, as condições de trabalho, enfim. Mas, na semana passada, o ministro responsável pelos assuntos de imigração aqui da Espanha, ele informou uma nova proposta, que é essa que acabou saindo nos jornais, né? A proposta do governo, ela é para facilitar que mais trabalhadores de outros países tenham condições de preencher essas vagas. E pelo visto, pelo que deu para entender, a ideia é atuar em 3 frentes diferentes. Vamos lá, vou começar a falar e vou falar que a primeira é legalizar quem já está aqui na Espanha em situação irregular. Mas, sempre tem o mas, né? Isso não vai ser feito de uma forma geral. A proposta é assim, não é, vamos legalizar todo mundo, vem aqui que a gente dá o documento. Não, não é bem assim. A proposta, ela prevê legalizar as pessoas que estão aqui, que moram aqui em situação irregular e que tenham ou formação ou experiência nas áreas que estão faltando mão de obra, né? Isso vai ser bom, por exemplo, para quem já está aqui e trabalha na construção, porque pelas notícias, os dados que foram divulgados, a construção civil hoje é o setor que mais necessita trabalhadores. Daquelas quase 110 mil vagas que eu falei lá no começo, 30 mil delas são só para construção civil. Então esse pessoal pode ser bem beneficiado se essa medida for aprovada. O segundo ponto, né, o segundo pilar dessa proposta é relacionada com os estudantes. O governo pretende facilitar a liberação de trabalho para os estudantes, né? Aquelas 100 e poucas pessoas que assistiram o último vídeo do visto de estudante vão saber do que eu estou falando, né? E o governo então pretende flexibilizar isso para as pessoas, para os estudantes, e também pretende facilitar o visto de trabalho para quem já se formou. Segundo o próprio ministro, ele classificou quase que como, não é exatamente essa palavra, mas é quase que como uma burrice da Espanha não aproveitar essa mão de obra, né? Ele ainda usou um exemplo aí dos médicos, né? Porque isso é um caso mais específico, o governo pretende atuar nesse caso, é mais específico para os estudantes de nível superior, de faculdade ou pós-graduação. Porque essas pessoas, segundo o próprio governo, né, passam anos aqui na Espanha estudando, muitas vezes esses cursos são pagos pelo próprio governo, e quando essa pessoa termina o curso, o próprio governo dificulta a liberação de um visto e a pessoa acaba indo embora. Então ele chegou até a citar na entrevista a falta de médicos na Espanha, que segundo ele poderia ser amenizada com essa medida. Muitos médicos se formam, vêm de fora, estudam aqui, se formam e quando termina a faculdade precisam ir embora, porque o governo não facilita assim, para eles conseguirem trabalho, o visto de trabalho. Então esse é o segundo pilar. E o terceiro pilar da proposta, né, é a parte voltada ainda para quem está no Brasil e talvez seja a que mais interesse para você, né? Então agora eu vou falar sobre essa parte. A ideia que foi divulgada, isso é só um esboço de momento, mas é que a ideia é que o governo facilite a contratação no país de origem. Para quem não sabe, hoje é bem complicado para uma empresa aqui da Espanha contratar alguém que mora em outro país e que não tem um visto de trabalho aqui da Espanha. Por isso que a proposta quer facilitar essa parte, principalmente para os trabalhos temporários. Hoje já existe um tipo de visto aqui na Espanha, mas ele é bem restrito e ele permite a alguns agricultores contratarem pessoas de outros países para trabalharem aqui somente durante as safras. Então isso acontece muito aqui com a questão
do morango. Durante a colheita de morango, o governo ele emite um visto, pelas pesquisas esse visto é exclusivo para os marroquinos, né, que é um país que está bem aqui do lado da Espanha. Então esse visto permite a eles virem e trabalharem aqui durante a safra do morango. Quando termina a safra, obrigatoriamente eles precisam voltar para o país deles. E a proposta do governo é ampliar isso para outros setores, não vai ficar limitado à agricultura, ao morango. Isso vai ser ampliado para a construção, para os transportes, enfim, para esses setores que falta mão de obra. E também o governo quer aumentar a duração desse visto. Hoje ele tem que ser tramitado a cada ano, né, a cada período que precisa do trabalhador precisa fazer o trâmite. Então, se essa proposta for aprovada sem nenhuma alteração, esse prazo, esse visto, ele passa a valer durante 4 anos e permitiria trabalhar e ficar aqui na Espanha 9 meses por ano. E também, após os 4 anos, pela proposta, o visto ele poderia ou ser renovado por outros 4 anos, ou trocado por um visto de trabalho direto aqui na Espanha de 2 anos. E como tudo na vida, né, essas propostas elas agradaram a uns e desagradaram a outros. Enquanto os patrões estão vendo nessa proposta uma chance de encontrar os trabalhadores, os sindicatos estão alegando que isso vai acabar prejudicando os trabalhadores, porque vai aumentar a oferta de mão de obra e os patrões vão se aproveitar disso para pagar menos e não vão se preocupar também em oferecer boas condições. É lógico que esse ponto de vista ele precisa ser levado em conta, claro, né? Mas tem uma outra visão também que é a seguinte: muitos desses trabalhadores que serão legalizados, eles já vivem aqui na Espanha de maneira irregular e eles estão sendo usados, ainda que não estão preenchendo todas as vagas, eles estão sendo usados para preencher parte dessas vagas quando é possível. E nesse caso, os empregadores se aproveitam muito mais, porque como a pessoa está irregular aqui, muitas vezes acaba aceitando certas condições, mas certas imposições da empresa, né, por estar irregular. Mas a partir do momento que essas pessoas se legalizarem, elas vão passar a ter mais opções de trabalho também e não vão aceitar qualquer coisa, qualquer situação, né? Então aí é preciso analisar os dois pontos para chegar a uma conclusão justa, razoável, né? E agora para você que já está querendo saber onde tem que ir para pedir o seu visto, para tramitar sua documentação, aí eu tenho uma notícia que não é tão boa assim, né? Isso até o momento é apenas uma proposta. O que foi divulgado, ele é um rascunho do Ministério da Imigração, né, que cuida desse assunto, e ele ainda precisa ser debatido no Conselho de Ministros, que é o órgão aqui que envolve todos os ministérios, que debate as propostas, né? E para ser aprovado, com certeza, é muito possível que vai ter alterações, porque cada ministério vai propor alterações de acordo com o seu orçamento, enfim, com as suas visões, né? O ministro que apresentou a proposta, ele disse que ele quer que ela seja aprovada para ser implantada ainda esse verão, que vai começar em alguns dias, né? Mas entre ele querer e acontecer, tem uma pequena diferença, né? A última alteração nas regras de imigração, que passaram a valer aqui na Espanha em outubro do ano passado, passou 1 ano em discussão. E era relativamente mais simples do que essa. Mas, enfim, a gente nunca sabe, essas questões aí de política tem muito interesse envolvido e pode ser que realmente essas propostas saiam mais rápido do papel. Não vai fazer mal nenhum pra gente torcer para que isso aconteça, né? Bom, e a nossa opinião sobre o assunto é a seguinte, né? Todas as medidas que venham para facilitar a realização do sonho de quem quer morar aqui, assim como já foi o nosso um dia, né? São sempre bem-vindas. Mas tem alguns pontos que a gente gostaria de ressaltar. O primeiro é que não é uma legalização em massa, o governo não vai sair concedendo visto para todo mundo, vai ser necessário atender os critérios que foram falados ao longo do vídeo. E o outro ponto é, quem quiser, né, entrar nesse processo para se legalizar, precisa ter claro que isso é para trabalhos mais pesados. Essas vagas, literalmente, elas são as que quem já está aqui não quer, seja imigrante, seja nativo, são as vagas que vocês viram, tem 3 milhões de desempregados, quase 3 milhões, e 109 mil vagas. Então, ou seja, essas vagas é a sobra, são os trabalhos mais pesados,
né? São trabalhos em condições mais difíceis. Por exemplo, trabalhar no campo é algo pesado e para quem nunca trabalhou então, mais complicado. A mesma coisa, construção civil. Embora eu acho que a construção aqui seja mais leve do que no Brasil, mas de repente para uma pessoa que nunca trabalhou nisso, pode ser complicado, precisa levar em conta. Até mesmo o garçom, que muita gente acha que é tranquilo e tal, mas pense em ficar em pé ali 10, 12 horas trabalhando e tendo que controlar tudo, aguentando problemas e pressão, é complicado. Então precisa ter bem isso em conta. Mas, sem dúvida, é uma excelente oportunidade. E nós, da nossa parte, nós vamos estar torcendo aqui para que isso seja aprovado o quanto antes. E também vamos estar de olho em qualquer novidade. Estamos acompanhando o assunto diariamente. E qualquer novidade, a gente volta, a gente faz um outro vídeo para informar vocês. Então, se você não quer perder nenhuma dessas novidades, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para avisar quando a gente postar vídeos novos por aqui. Para quem assistiu até aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!